Oi, pessoal, boa noite para todo mundo. Boa noite, professor. Bom, então já são 7h10, né? Vamos dar início aqui à nossa aula, né? Bom, pessoal, hoje é uma aula bastante importante, né? Porque ela marca o encerramento do estudo do livro do Morgan, né? Então, hoje a gente vai para a última aula sobre o livro Imagens e Metáforas Organizacionais, de modo que a gente fecha aí um período, né? De 4 semanas, né, um período de aproximadamente um mês de estudo desse livro, né? Então, a gente foi abordando capítulo a capítulo, aula a aula, de modo que hoje a gente chega no último. Lembrem-se que, além disso, é o dia de entrega da sinopse crítica 3, né, que é uma sinopse que vocês vão fazer baseada em um capítulo, né, desse livro, que fica a escolha de vocês, né? Então, escolham um capítulo, leiam, façam a resenha normal, sinopse e entreguem normalmente lá pelo Moodle, tá? Eu que vou estar corrigindo essa sinopse de vocês, né? Então, vou ter a oportunidade de acompanhar bem de perto né, a avaliação desse trabalho, tá bom? Então, vamos finalizar, né, esse conteúdo, lembrando que a gente está na unidade 2 da disciplina, né, que é uma unidade focada em análise organizacional, né, ou seja, a gente está tratando aqui do processo de análise organizacional, análise de ambiente, análise de estratégia, análise de estrutura, né, que são as dimensões básicas, e a gente hoje está finalizando, né, a proposta do Morgan de análise organizacional, onde ele apresenta para a gente diversos modelos de negócio, diversos modelos de análise organizacional, né, onde ele analisa, em alguns casos especificamente, algumas características da organização, em outros casos ele propõe modelos mais amplos de negócio, né? E ele faz isso por meio de metáforas, né? Ou seja, comparando a organização com outras situações e objetos, como modo de simplificar ali a organização, simplificar aquela situação que ele quer mostrar no que diz respeito ao negócio. E a gente tem nesse livro 8 imagens, né? A gente já passou aqui por máquinas, organismos, cérebros, cultura, unidades políticas, prisões psíquicas, né? Na aula passada a gente viu fluxos e transformações, e hoje a gente vai para a última imagem, né? A última característica organizacional, o último modelo de negócio que o Morgan apresenta para a gente, que é a questão de comparar as organizações a instrumentos de dominação, tá? A primeira coisa que vocês precisam entender, para entender esse capítulo, essa proposta do Morgan, pessoal, é o caráter que ela tem, né? Aqui vocês precisam entender basicamente duas coisas, tá? Quando o Morgan diz que as organizações são comparadas, né, a instrumentos de dominação, ou elas podem se tornar instrumentos de dominação, primeiro que ele está falando de um aspecto realmente negativo do negócio, tá? Aqui ele vai explorar realmente aquelas situações que a dominação que a organização exerce, principalmente sobre o funcionário, mas também no contexto, né? A dominação que a organização exerce pode fazer mal para o negócio. Tá? Então é importante ter isso em mente, porque é um pouco parecido com prisões psíquicas, né? E essas são as únicas duas metáforas das 8 que a gente estudou, prisões psíquicas e instrumentos de dominação, que tem um viés negativo, tá? Ou seja, chama a nossa atenção para algo negativo que o negócio pode se tornar. Todas as outras, elas são neutras, né? Ou são positivas, ou são situações que o Morgan mostra para nós que, uma vez implementadas, elas vão ter um impacto positivo no negócio. Tanto prisão psíquica quanto instrumento de dominação, o Morgan quer chamar a nossa atenção para situações negativas, tá? Ou seja, erros de avaliação, erros de gestão, erros de tomada de decisão, né? Erros de avaliação de cenário que podem fazer com que o negócio ou o gestor faça um mau uso da dominação que a organização tem, tá? Primeira coisa é essa, então é um viés negativo,
tenham isso em mente. Então, é um alerta, é algo que o Morgan está chamando a nossa atenção para dizer, não faça, faça diferente, né? Segunda coisa importante é sobre esse conteúdo, né? Aqui nós estamos estudando, assim como eu falei fluxo e transformação, a palavra-chave era mudança, né? Aqui a palavra-chave é poder, tá? Só que é um poder diferente do poder político, que foi o que a gente estudou na imagem de unidades políticas. O poder político estuda e demonstra como o poder é exercido na organização. Ou seja, como o poder, a gestão é exercida dentro da organização, como meio de gestão, como modo de tomada de decisão, né? Então, isso é o que a gente chama de poder nas organizações, no caso, o poder político. Aqui, o Morgan está discutindo o poder das organizações, tá? Ou seja, o poder que as organizações possuem em si mesmas para exercer situações que podem acabar redundando em uma dominação negativa. Então, muito importante ter claro isso, essa diferença entre poder nas organizações, que é basicamente a política, o poder nas organizações é a política, então o poder nas, ou seja, tem a organização como um ambiente só. Então, o poder nas organizações. Para o que a gente vai discutir hoje aqui, que é o poder das organizações. Ou seja, a capacidade que as organizações têm de exercer influência sobre aspectos que ela deseja, né? E fazer isso por meio de um modo negativo do que o Morgan chamou de instrumentos de dominação. Tá? Então, essas duas coisas são importantes para entender o capítulo. Primeiro, é um capítulo de viés negativo sobre o negócio e é um capítulo que vai discutir o poder das organizações. Tá? Ou seja, o poder que elas têm de transformar o ambiente, a situação que elas desejam. Por que o Morgan fala que até as formas mais racionais e democráticas de organização podem resultar em modelos de dominação? Porque isso é um fato, pessoal. Tá? E aqui a gente tem, vamos dizer, dois tipos de dominação. Tá? Um que a gente pode chamar de uma dominação, entre aspas, legítima, né? O que é o que a gente pode chamar de dominação legítima? É aquele tipo de poder que a organização tem, portanto, ela tem essa dominação, mas é um poder derivado das situações normais de exercício da atividade, né? Então, peguem vocês, toda e qualquer organização vai ter que tipo básico de poder sobre os funcionários, o mais básico possível, né? Por exemplo, o salário. Então, a organização sabe que, em geral, as pessoas têm no salário uma das razões de estarem trabalhando. E elas vão ter um certo limite, né? Ou seja, elas vão flexibilizar aceitando certas situações que a organização pode colocar, e eu estou falando, situações normais. Por exemplo, um horário de trabalho puxado, né? Um horário de trabalho puxado é ruim, né? Pode até ser ruim para a saúde do trabalhador, mas é algo legítimo. Tá sendo legal, né? Isso está previsto na legislação, a organização pagando esse salário, né? Salário essa hora extra. Mas veja, às vezes a pessoa está trabalhando em um horário puxado, um horário difícil, está com sobrecarga de trabalho, mas ela não reclama, e a organização sabe disso. Então, existe um certo tipo de poder que a organização tem que é corriqueiro, que é legítimo, que é normal, ele está resguardado dentro da legalidade, das leis e assim por diante. Então, existe esse tipo de dominação, né? Ou seja, a organização sabe que, por exemplo, ela pode barganhar com um salário para, por exemplo, negociar com os funcionários, com o sindicato, porque ela detém este poder. E esse poder é legalmente atribuído a ela, né? E tem a dominação que o Morgan chama a atenção, que é a dominação ruim. Ou seja, quando há um exagero, uma exacerbação do exercício desse poder da organização, diante, por exemplo, desse caso funcionário. O que seria, por exemplo, a exacerbação desse poder nesse mesmo caso concreto que eu dei como exemplo aqui? Seria a organização fazer você trabalhar em um horário puxado, em hora extra, e não te pagar por isso, né? Então, o que ela está fazendo? Além de exercer o poder de dominação e de barganha que ela tem em função do salário, ela o faz de modo ilegal, imoral, antiético, né? Então, ela sabe que ela tem aquela obrigação. Se ela quer
tudo bem, barganhar pelo salário em função de um trabalho mais puxado, mas que pelo menos ela pague. Ela ainda assim vai estar exercendo a dominação, porque o funcionário acaba aceitando aquela situação, mas é uma situação dentro da legalidade, e a partir do momento em que ela está pagando, ela está arcando com as consequências daquilo. Se, por outro lado, ela resolve fazer a mesma coisa, só que sem pagar hora extra, por exemplo, ela vai estar fazendo um viés de dominação bastante negativo, ruim para o negócio, ruim para as questões trabalhistas, jurídicas, legais, morais e assim por diante. Então, por isso que o Morgan fala para nós que até as formas mais racionais e democráticas de organização são, em geral, modelos de dominação. Seja essa dominação sutil, vamos dizer, né, que é essa dominação que está dentro dos parâmetros legais, dentro dos parâmetros morais, negociados com funcionários e assim por diante, mas é uma dominação, seja a dominação negativa, ruim, exacerbada, imoral, né, ilegal e assim por diante. Então, todas as organizações exercem esse tipo de dominação. Um pouco para que vocês relembrem, né, quando eu falei de burocracia aqui, eu lembro que eu falei para vocês sobre aquela burocracia de, por exemplo, né, oferecer para funcionários momentos de lazer, momentos de descanso, um videogame, uma mesa de ping-pong, dentro do local de trabalho, né? O que é aquilo? É também um tipo de dominação legal, legítimo, faz parte da gestão, mas ainda assim um modo de dominação, entende? Então, aquilo ali, em geral, a empresa faz para quê? Para conseguir melhor desempenho dos funcionários, né? Para conseguir maior comprometimento, para conseguir maior identificação, né? Então, sim, todas as organizações formais, em geral, exercem, por isso que eu falei que essa é a palavra-chave, exercem esse tipo de poder, né, sobre as pessoas, o ambiente e assim por diante, sejam elas democráticas, não democráticas, burocráticas, tecnocráticas e assim por diante, né? Todas, em certa medida, têm um certo exercício de poder, portanto, uma dominação sobre o contexto dela, né? Bom, especificamente entrando nos conteúdos do capítulo, né? E, portanto, chamando a atenção agora para a parte negativa da dominação, né? Por que a dominação, esse exercício da dominação, pode ser muito ruim, né? Primeiro que isso, pessoal, tem um impacto direto na imagem da organização, né? Quando uma organização exacerba no exercício do poder dela, principalmente hoje em dia, né, que a gente vive num mundo totalmente conectado, de redes sociais, de internet, de WhatsApp, de informação correndo a quase a velocidade da luz, né? Então, a imagem da empresa, fatos, boatos correm muito rápido, né? O primeiro impacto que se tem quando a organização exerce um tipo negativo de dominação é realmente na imagem, na reputação daquela empresa, né? Hoje em dia, a gente não só tem leis, né? Por exemplo, as leis trabalhistas, mas a gente também tem um controle muito forte por parte da sociedade, mais especificamente por parte do consumidor, né? Que é quem realmente importa para toda e qualquer empresa, né? Então, por exemplo, quando se sabe que uma empresa explora, né, o trabalho das pessoas, quando se sabe que uma empresa não tem responsabilidade ambiental, quando se sabe que uma empresa está envolvida em escândalos financeiros, né, quando se sabe que a empresa está envolvida em crimes trabalhistas, isso pode, no limite, levar à falência do negócio. Mas, em geral, a empresa vai ter, no mínimo, um impacto severo em termos de imagem e de reputação, né? Então, o primeiro ponto negativo é esse, né? É importante ressaltar que isso é muito, como eu falei, isso é muito mais presente nos dias de hoje, porque, pessoal, a coisa de 20, 30, 40 anos atrás, isso realmente não ocorria, né? Tanto que, por exemplo, houve um tempo, né, acreditem se quiser, que, por exemplo, você discutir assédio moral no trabalho era coisa de lunático, né? Era coisa de assim, não existe assédio moral no trabalho. Que coisa, para que perder tempo nisso, né? Que tipo de pesquisa é essa? De tão fechada que era a cabeça do mercado, das pessoas, da academia também, né? Dos pesquisadores, dos cientistas, para assuntos relacionados a
esses exercícios exagerados de poder da organização, né? Então, de 10, 15 anos para cá, 20 anos para cá, mais ou menos, né? 10, aproximadamente isso, que o cenário tem mudado, né? E como eu falei, principalmente mudado não só em termos de lei, porque as leis sempre existiram, né? Por exemplo, lei trabalhista, né? A lei universal do trabalhador, a lei do trabalho que existe no Brasil, elas sempre existiram, mas como não se falava sobre isso, em geral, tocar nesses assuntos de dominação, de exagero, de assédio, de qualquer outro tipo de instrumento de dominação negativa, a lei, a lei praticamente não era aplicada, porque não se tinha notícia, né? Então, hoje em dia, esse cenário já mudou bastante e a gente pode estar discutindo esse assunto de modo bem mais aberto. Um outro efeito que, em geral, uma dominação negativa da organização leva é, por exemplo, o aumento de acidentes de trabalho, de insatisfação, de estresse, né? Então, só para citar um exemplo real para vocês, né? Vejam só um exercício de dominação que a empresa estava praticando que estava realmente, e eu pude presenciar, realmente foi muito ruim para ela, né? Quando eu trabalhei numa empresa que eu sempre cito aqui para vocês de trainee, de produção de soja, né? A gente começou a ter eu trabalhava na área de gestão de pessoas e em uma determinada unidade, ficava lá no Amazonas, que era uma indústria de processamento de soja, começaram a ter vários acidentes de trabalho ali. Quando eu digo vários, são assim, 2 em um mês, né? Por quê? Porque em geral você tem um acidente por semestre, um acidente por ano, né? Em um determinado mês aconteceram 2 acidentes, um deles foi fatal, né? E a gente se deslocou para ir lá tentar entender o que aconteceu, né? E o que a gente foi descobrir, pessoal? O gestor da planta industrial, por conta própria, né, resolveu, ao invés de comprar os EPIs que eram recomendados pela matriz da empresa, que eram EPIs bons, confortáveis, resolveu comprar EPIs de segunda linha, né? E o que acontecia? O trabalho que o pessoal fazia com esses EPIs era basicamente o seguinte: imaginem um armazém de soja, né? Eles entravam dentro de um caminhão, uma retroescavadeira, né? Tinha uma montanha de soja e como se aquilo fosse uma montanha de areia ali, você chegando embaixo com um caminhãozinho, ia tirando a soja de baixo para aquela montanha ir caindo, para que ela conseguisse entrar na esteira, né? Que é uma esteira que conduzia essa soja para fora do armazém. Esse era o trabalho deles. E eles tinham lá, por exemplo, nessa situação, uma situação de extremo desconforto térmico. Então, a gente foi medir a temperatura dentro do armazém, dentro da cabine do trator que essa pessoa ficava, às vezes ficava 69 graus positivos, né? Então, era uma cabine que tinha que ser com um ar-condicionado muito forte, a roupa, o EPI que a pessoa usava ali tinha que ser muito ventilada, né? E o que aconteceu? Com esses EPIs de segunda linha, que o gestor daquela unidade resolveu começar a comprar, os funcionários começaram a sentir muito calor dentro da cabine do trator. Muito calor, com os EPIs que eles passaram a ter que usar. E o que eles começaram a fazer, então? Eles colocavam um EPI, só que a hora que eles entravam dentro da cabine do trator para ir fazer o trabalho, eles tiravam todos aqueles EPIs que eles estavam usando. Trabalhavam de short, sem camisa, descalço, porque não aguentavam o calor, né? E o que aconteceu? O cara suou tanto, né, esse cara que morreu, que aparentemente ele teve algum erro de operação ali na máquina. Não sabe se escorregou o controle, se ele errou algum comando, né? Ele morreu soterrado. A montanha de soja caiu em cima do trator, amassou tudo e soterrou ele, né? Então, por que isso é um caso que se constitui como um instrumento de dominação, pessoal? Depois a gente foi descobrir que essa situação já estava ocorrendo há mais de 3 meses, né? E nenhum dos funcionários ousou denunciar. Por quê? A região ali que eles estavam, nessa indústria, é uma cidade que se chama Itacoatiara. Pessoal. Se vocês quiserem, podem até procurar aí no Google. Né? Fica não sei quantos quilômetros de Manaus, mas não é longe, deve ser uns 100 e poucos, 200 quilômetros. A renda média da cidade era em torno de aproximadamente, na época, isso era 2006, né? A renda média da cidade era de aproximadamente meio salário mínimo.
das pessoas. Então, é uma cidade extremamente pobre. E as pessoas que trabalhavam na indústria, para vocês terem uma ideia, os funcionários, eram como se fossem assim, os privilegiados da cidade. Então, os funcionários não tiveram a mínima coragem de denunciar, mesmo que a vida deles estivesse em perigo, de que eles não estavam recebendo os equipamentos de proteção individual, EPI, né, necessários. E ficou por isso mesmo, né? E o gestor daquela unidade exerceu esse poder que ele tinha, né? Ele exerceu negativamente esse poder que ele tinha de persuasão, né? Ele sabia que fizesse o que ele fizesse ali, ninguém ia falar nada, ninguém ia abrir o bico, né? E isso resultou, por exemplo, em 2 acidentes, sendo um deles fatal. Depois a gente foi descobrir que, inclusive, esse gestor estava desviando esse dinheiro que ele economizava na compra dos equipamentos de proteção, desviando para ele próprio, né? Então, estão vendo o que é um instrumento de dominação usado de modo negativo? Então, é aquela dominação, é o exercício do poder usado de modo exacerbado, fora da lei, né? Que coloca as coisas em risco. Essa é a atenção que o Morgan quer trazer para nós aqui nesse capítulo, né? Então, saibam, a organização tem esse poder. Esse poder, no geral, numa situação normal de temperatura e pressão, né, é um poder legítimo, porque a empresa é a empregadora. Ela tem esse poder de fazer essas negociações, de fazer outras coisas. Mas se esse poder for utilizado de modo negativo, isso pode se virar completamente contra o próprio negócio. Então, até por isso que eu disse, tem um pouco a ver com prisão psíquica, né? Então, essa é a ideia principal do capítulo, tá? Expressado, por exemplo, nessas questões que o Morgan traz. Tem um outro exemplo aqui também de Jiraú, lá em Rondônia, né? Que era a construção da usina elétrica de Jiraú, né? Que eu atualmente nem sei em que situação que está, nem sei se foi concluída, acho que sim, né? Mas era uma hidrelétrica gigantesca que estava sendo construída lá no meio da floresta amazônica também, né? E o que aconteceu lá, pessoal? O Ministério Público recebeu uma denúncia, né, de moradores da região de que as pessoas estavam trabalhando em condições subhumanas lá nessa hidrelétrica. Porque imaginem a situação, pessoal. Eu imagino que vocês, ou pelo menos a maioria, não devem conhecer a Amazônia, né? Eu também conheço super pouco. Fui para lá, sei lá, 5 vezes para Manaus, aproximadamente isso. É mato, pessoal. É terra de ninguém. Entendeu? É terra de ninguém mesmo, não tem lei, não tem, ninguém ouve, não tem sinal de celular, não tem nada. Imaginem vocês nessa situação, num rio que corta a Amazônia, né, ter que construir uma hidrelétrica. Como que é a construção dessa hidrelétrica? E assim nasceram várias cidades no país. Para a construção da hidrelétrica, a empresa constrói uma vila em torno do canteiro de obras. O que é a vila em torno do canteiro de obras? Os trabalhadores daquela obra. Por quê? Porque não tem nada ali em volta. Então, além de construir a hidrelétrica, você precisa construir a própria estrutura que as pessoas vão morar, viver, né, durante ali os 4, 5, 6 anos de construção daquela obra. E essa obra de Jiraú era assim também. Era uma vila de aproximadamente 6.000 pessoas, pessoal. Tem muitas cidades no Brasil que não tem 6.000 pessoas, né? E em torno ali da hidrelétrica foi construída uma vila de 6.000 pessoas e foi recebido, na época, pelo Ministério Público uma denúncia que as pessoas estavam vivendo muito mal, né? E aí o Ministério Público foi lá investigar e realmente, né, tinha surto de malária, não tinha esgoto, gente subnutrida, não pagavam salário direito. A situação, do ponto de vista jurídico, né, trabalhista, estava terrível, né? Adivinhem o que essa empresa fez, né? Vocês acham que ela enfrentou a situação jurídica, se culpou, né? Falou, não, desculpa, eu vou aqui melhorar as condições dos meus, né, funcionários aqui. Pessoal, ela simplesmente demitiu os 6.000 funcionários de uma vez, né? Então, arcou, né, com os custos até ali auferidos, né, o que tinha acontecido, tal, mas demitiu 6.000 pessoas, né? Então, vejam o uso da dominação, de novo, de modo negativo, né? Não só do ponto de vista que a empresa estava explorando aquelas pessoas, como para resolver essa situação, ela simplesmente demitiu as pessoas, ou seja, não estava aí mesmo, né?
Era uma obra lá do PAC, né, Programa de Aceleração do Crescimento, mas, assim, um uso completamente abusivo do poder que a empresa tinha, né? E depois, claro, ela foi uma empresa que sofreu muitos processos, né, inclusive por parte do próprio Estado, tá? Ela não se safou com essa demissão de 6 mil, mas tenho certeza, ela reduziu bastante os problemas que ela teria se ela não demitisse, né? As duas situações eram muito críticas, né? Só que uma era assim, vamos marcar com todos esses problemas das 6 mil pessoas, eventualmente sermos incriminados por alguma coisa, né? Ou vamos demitir essas pessoas e tentar conter todos esses prejuízos, tentar argumentar que eles não são mais nossos funcionários, que também é crítico, mas é muito menos pior, né? Então vejam que na prática a organização acabou reduzindo bastante o impacto que ela teria em função desse exercício negativo, ilegal, imoral do poder que ela tinha, né? Então esse é mais um exemplo do que o Morgan chama para a gente, né, ou chama a nossa atenção, ou denomina de organizações como instrumentos de dominação, tá? As vantagens de se discutir esse assunto, ou esse capítulo, né, ou esse modelo de análise do negócio, modelo de análise organizacional, é a gente dar base para críticas radicais à organização, né, mas críticas legítimas. Então, como eu falei para vocês, só da gente tomar consciência de que toda organização é sim um meio de dominação, já é um grande avanço, né? Por quê? Porque nós sabemos que existe um tipo de dominação, né, que é legítimo, ele está dentro do campo do negócio, dentro do que é lei, né? Dentro do que é legal, dentro do que é esperado em uma gestão de negócio. Então, só da gente saber disso, né, a gente já não fica com aquela ideia, né? Não, dominação é sempre ruim, assim como as pessoas falam, burocracia é sempre ruim, política é sempre ruim. A gente começa a entender a coisa de um modo um pouco mais dialético, né? Entendendo a contradição da coisa. Então, a gente saber que há, sim, um exercício de poder da organização é saudável, né? Nos dá consciência do que a gente está fazendo, né? Nos dá capacidade de entender eventuais críticas, nos dá capacidade de conseguir localizar o tamanho de uma crítica quando as pessoas falam que a organização é uma dominação, e a gente pode até falar, não, é verdade, em partes pode até ser, né? Mas em outras partes não. Então, é uma metáfora que traz essa oportunidade como vantagem para a gente, né? Traz também à tona essas discussões éticas nos negócios, né? Então, a discussão ética é muito importante hoje, né? Então, como eu falei, a gente está em uma sociedade atual que está evoluindo muito positivamente nesse sentido, né? Hoje em dia as pessoas denunciam muito mais, hoje em dia as pessoas têm uma consciência ambiental muito mais, hoje em dia as pessoas têm uma consciência social muito maior, né? Hoje em dia as pessoas têm uma atenção com o próximo muito maior, claro, a gente não estamos bem longe do ideal, mas se a gente compara com o passado, a gente não precisa ter medo em afirmar que hoje a gente vive numa sociedade muito mais ética e em evolução, né? Principalmente, por exemplo, para essas questões de assédio, de abuso de poder e assim por diante, né? E, como eu falei, né, no primeiro ponto, a gente começa a perceber que, na verdade, o lado que é para muita gente desagradável, a gente começa a entender como natural, né, como preocupação central, ou seja, como um fato dado. É igual a burocracia. Não, burocracia não é totalmente ruim, calma, eu conheço a filosofia da burocracia, eu sei que ela pode ser boa. Política, a mesma coisa. E dominação, a mesma coisa, né? Então, você sabendo que a empresa, que a sua empresa e você como gestor são dotadas desse poder, é uma coisa muito boa, porque quando você toma consciência, você, pelo menos, for uma pessoa minimamente preparada, vai conseguir exercer esse poder de modo positivo, né? Então, é como eu disse, chama a nossa atenção para esse lado dialético da situação, tá? As desvantagens desse tipo de análise, né, sobre a organização, de elementos de dominação, é realmente o inverso da moeda do que a gente estava falando de vantagem, né? É abrir espaço para alguns julgamentos, teorias de conspiração, né? Teorias da conspiração. Então, cair realmente naquele discurso de não, tá vendo, isso aí foi irresponsabilidade da empresa, a empresa só serve para isso mesmo, a organização serve para isso, para explorar as pessoas. Em geral, isso tem que ir com calma,
né? Feita a investigação, elucidados os fatos, se ficar comprovado que a empresa realmente explorou as pessoas, problema dela, arque com todas as consequências. E assim tem que ser. Mas nós não podemos partir do princípio de que todos esses fatos vão, né, levar a uma responsabilização, a um exercício antiético da dominação por parte da empresa. Então, é importante tomar cuidado, ter cautela, né, para não cair em teoria da conspiração. Né? Esses efeitos, né, esses efeitos colaterais do tipo acidentes de trabalho, né, ou, por exemplo, né, a queda, o prejuízo na imagem da organização, né, eles podem ser vistos como consequências desse processo, então alertei isso, né, e isso é uma desvantagem para o negócio, né, então quando você faz um exercício ruim da dominação, essas consequências, né, esses efeitos colaterais são consequências negativas, então são desvantagens do exercício desse poder, como eu falei, né? E a gente tem que, né, assim como disse no primeiro ponto, tomar cuidado para não generalizar, né? Toda empresa é uma dominação ruim, toda empresa ou organização é uma dominação ruim. Não podemos cair nessa teoria da conspiração. Tá bom, pessoal? Então, esse é o último capítulo do Morgan, tá? Que fala e aborda, né, as questões relativas à dominação, ao poder da organização, tá? E ao exercício negativo desse poder. E desse modo a gente encerra, né, o livro do Morgan, né? Esses capítulos todos aí, esses 8 capítulos relativos a cada uma das imagens, tá? Eu abro aí então a palavra para vocês, né, para que a gente possa ir para o encerramento da aula de hoje. Alguma pergunta, pessoal? Alguma consideração? Alguma pergunta sobre a sinopse, sobre o livro como um todo? Para a gente realmente encerrar esse assunto, e a partir da terça-feira que vem a gente vai começar uma outra proposta de análise organizacional, né, de abordagem ecológica, dos paradigmas de produção, né, e a gente encerra hoje as imagens da organização. Bom, Yasmin falou aqui que está tudo certo, né? Não sei, quer falar alguma coisa aí, o Roberto? Abriu o microfone. Pode falar, Roberto. Mutou, né? O André mandou aqui no chat também. Então tá bom, pessoal. Acho que estamos conversados, né? Terminamos então mais essa etapa e desejo então boa noite para vocês, tá? O Roberto falou, acho que meu microfone não está funcionando. O André falou, sobre o livro gostei mais da parte quando falou das organizações como máquinas, né? Ok, é abordagem clássica, né? Como eu falei, é interessante, é legal, né? Realmente máquinas, eu só recomendaria, né, expandir aí o conhecimento de vocês para outras abordagens, né? Ali só para ficar nas 3 primeiras, talvez a do cérebro, né? Seria interessante também. Em geral, o pessoal escolhe máquinas para fazer essa sinopse mesmo. Bom, pessoal, boa noite então para vocês, um bom fim de semana e até terça-feira que vem, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigado.